volta então com o nosso programa, o Espiritismo Explica. Vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento, sobre o porquê do sofrimento. Por que ele nos acomete, né? Por que acomete o homem aqui na Terra? Alain, o que nós poderíamos falar sobre o sofrimento? Primeiramente, é imperioso que nós, cristãos, entendamos que não estamos na Terra para sofrer. Nós estamos aqui para sermos felizes. Porque se Cristo é amor, se o seu Evangelho é coroado de luzes, que faz com que nós nos enlevamos, que alavanque a nossa alegria de viver, não estamos aqui para sofrer. Mas, como dizem os bondosos amigos espirituais, a Terra ainda é um mundo de provas e de expiação, morada de espíritos imperfeitos, e como tais, passam ainda por determinados aperfeiçoamentos, a fim de conduzirem-se, dentro das suas propostas íntimas, ao processo de luz, de luminescência. Mas para isso ocorrer, necessário é todo um trajeto, posto que não há salto na evolução, não há salto na natureza. Aliás, podemos bem nos comparar com isso, claro, né? Naturalmente. Com uma planta. Como uma planta. Não tem como, de repente, uma semente em uma semana dar frutos. Não. É necessário todo um processo de crescimento, de desenvolvimento, até atingirmos a plenitude de dar os frutos. E Deus, na sua infinita bondade, nos coloca, né, como filhos dele, para esse processo de escolarização, por assim dizer, a fim de que nós possamos, então, progredir gradualmente em espírito e em verdade, a fim de subirmos a montanha das alegrias. Mas para isso, evidentemente, depende da nossa condição. Muitas vezes o homem sofre pela sua própria rebeldia. Aliás, acho que essa é uma questão bastante presente. Pela sua teimosia, por achar que merece melhor do que outros, por se achar que não poderia passar por isso, não entendendo que muitas vezes as provas que lhe aparecem são bênçãos divinas para a sua libertação. Como diz Joana de Ângeles, em uma das suas obras, eu não me recordo qual agora, porque tantas, né? São tantas. Ela tem uma definição muito grande do ponto de vista de evolução. Ela fala que o amor, que é de essência divina, é a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico e ético da criatura humana. Veja que frase profunda. É a mais alta conquista do desenvolvimento, do desenvolver, de um processo evolutivo. Desenvolvimento psicológico e ético da criatura humana. Então, eu preciso primeiro fazer o quê? Ter uma regimentação mental. Eu tenho que organizar minha mente no sentido do bem, no sentido da luminescência, no sentido da serenidade, da compreensão, e agir com ética e moral ilibada, a fim de que atinja, sim, o amor em plenitude. Por isso que nós temos que ter essa visão, que nós não estamos para sofrer. Muitas pessoas que não são ligadas à doutrina espírita dizem isso aos espíritos: vocês sempre dizem que sofrer é necessário, é bom. É bom, é necessário para aperfeiçoamento. Nós não estamos aqui fazendo apologia do sofrimento. O espiritismo não faz isso. Ele explica por que sofre. É diferente. É diferente. Ele dá amenidades ao indivíduo que sofre, para que ele possa compreender a sua mudança. Como entender um ser que nasce na Terra com limitações físicas, sejam elas da surdez, da mudez, de não andar, da cegueira, graves, né? das doenças graves que com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos já desencarnam. Como entender isso, senão a bondade divina, que traz essa criatura para passar esses processos
que facultarão a sua libertação na proposta, entre aspas, do sofrimento. Então, nós não estamos aqui para esse tipo de sofrimento, para o sofrimento. Nós estamos aqui para a libertação. A Terra é um mundo de prova. Então, estamos em prova. Estamos em provas. A Terra é morada de espírito imperfeito. Então, estamos imperfeitos. O que fazer para mudar isso? Mudar a lei? Pedir uma reserva técnica para Deus? Lógico que não. Não há privilégio no trânsito divino. Não há privilégio nas condições divinas. Se Deus der um privilégio para mim e não der para você, não der para o nosso telespectador, então Deus não é justo. Ele não seria justo. Lógico que não. Então, esse processo de sofrimento tem que ser compreendido à luz da compreensão divina e, fundamentalmente, da luz do Evangelho. Como está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Quem ali chegar e ler aquilo vai compreender bem onde é que eu quero chegar. Que, aliás, ele trata nesse capítulo de uma forma muito brilhante essas questões, né? Trazendo lá das nossas encarnações anteriores aquela mala, não é mesmo? Que até você sempre cita, que nunca está vazia, porque ela já tem ali todos os nossos atos, as nossas ações, aquilo que cometemos de bom e de ruim, né? E quando estamos aqui no plano físico, encarnados, e aí se vem a reencarnação como processo de justiça divina, não é mesmo? Porque ela nos traz aqui a oportunidade de estarmos em processo de reparação das nossas faltas, dos nossos erros, mesmo sendo imperfeitos. Exatamente. E aí, através do sofrimento. Então, você citou as causas anteriores, as aflições, mas e as causas atuais? Se eu não sou previdente, se eu não me cuido, se eu ando além da velocidade no meu veículo, se eu abuso dos alcoólicos, se eu abuso da alimentação, se eu faço desvarios financeiros, é óbvio que vai ter o quê? Uma consequência. Aí é sofrimento divino? Me poupem, né? Processo de escolha. É um processo de escolha. E tem as causas, como você colocou, anteriores. É aquele indivíduo que diz, meu Deus, eu não fiz nada para ninguém, tem esse sofrimento imenso. Onde está Deus? Deus está te mostrando que você está sofrendo para reaprender, para compreender que felicidade é um estado momentâneo de vivência e que para ser feliz só tem uma condição: compreender a sua realidade. Compreendendo a sua própria realidade, é possível você ser feliz. Caso contrário, você nunca vai ser feliz, porque você vai estar sempre olhando o outro. E aí você vai sofrer. É verdade. Entendeu? E, aliás, essa questão do sofrimento também tem um ditado muito popular, né? Que diz assim, depois da tempestade vem a bonança, né? Certamente, desde que eu entenda. E ele é verídico, não é? Desde que eu entenda, né? Porque tudo sempre passa. Claro, tudo passa. E depois que você passa por aquela fase daquele sofrimento, parece que abre-se realmente algo diferente para você em vida, né? Em vivências, em experiências da vida. Então, essa situação do sofrimento, ela tem uma abrangência que a gente gostaria de depois, na segunda parte do programa, se der tempo, a gente falar que a grande dificuldade do sofrimento é não compreender a realidade de nossas existências. Consequentemente, eu não ajo como cristão, por não compreender a minha própria religião. Então, é como se fosse assim, eu digo que sou cristão, mas não me comporto como tal. Aí vai acontecer o quê? Sofrimento. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Exatamente. Né? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos para darmos continuidade sobre essa questão que você colocou. Né? Então, ao nosso telespectador, fique conosco que nós já voltamos.